Olá, é com grande prazer que eu anuncio o lançamento de mais um trabalho intitulado Encontros com Villa-Lobos. É um livro interativo em PDF que reúne 18 entrevistas realizadas por mim, na sua grande maioria, na década de 80. São profissionais da música, estudiosos, regentes, intérpretes, que tiveram um contato direto com Villa-Lobos e que foram, sem dúvida, protagonistas da sua época, conhecidos tanto no ambiente musical brasileiro quanto no estrangeiro. Esse trabalho, sendo interativo, favorece que possamos passear por todo o livro. Então nós temos aqui, por exemplo, o sumário, no qual as entrevistas são apresentadas e eu posso, clicando num deles, por exemplo, Madalena Tagliaferro, vou direto para a página 49, como vocês podem ver, e nós temos sempre, para cada um dos entrevistados, uma ilustração realizada pelo artista brasileiro Luiz Magnani. E temos uma nota biográfica sucinta, porém objetiva, contendo as informações básicas relativas ao entrevistado ou entrevistada. Em cada uma das notas de rodapé, que aqui não são exatamente notas de rodapé, mas notas informativas dispostas ao final das entrevistas, de cada uma das entrevistas, eu me desloco, portanto, para a nota e, após ter lido a nota, um íconezinho me possibilita retornar ao ponto do qual eu parti. Temos sempre intermediando as informações biográficas, essa mini biografia de cada entrevistado e a entrevista propriamente dita, como ilustração, algum manuscrito, em geral manuscritos de Heitor Villa-Lobos, que foram pesquisados junto ao Museu Villa-Lobos. Então temos, no caso da Madalena Tagliaferro, Momo Precoce, uma ou duas ou três páginas no máximo, a título de ilustração. No caso dela, 2 páginas do Momo Precoce, que foi dedicado por Villa-Lobos a ela. Em seguida, notas de diário, que contém as minhas impressões na época que antecederam a entrevista, que eu achei oportuno registrar, e após a entrevista propriamente dita. Dentre os diferenciais desse trabalho, nós temos a possibilidade de poder escutar cada um dos entrevistados em alguns trechos selecionados da entrevista. Então, vou pegar aqui um dos trechos da Madalena Tagliaferro. Que ele me ouvisse para dizer se estava de acordo com a minha interpretação, e que posso dizer que ele sempre ficou muito satisfeito com as minhas execuções, enfim, com a concepção que eu tinha da música dele, não? Mas ele era muito cordato, ele sempre, com quanto se tocasse forte e com muito pedal, ele ficava contente. Ele era o maníaco da sonoridade, da alta sonoridade, mais do que da doçura. Ele era um veemente. Então aqui, como vocês perceberam, ou se pode perceber, nós temos esse texto na entrevista, claro, transcrito, com uma ligeira adequação, quando necessário, e o áudio correspondente, que foi editado a partir de uma fita cassete de 40 anos de idade. Não é? E assim temos todas as entrevistas no mesmo modelo, ao final da entrevista uma bibliografia útil, as notas informativas, novas ilustrações com obras manuscritas de Villa-Lobos. Aqui, no caso da Madalena Tagliaferro, terminamos com o concerto número 2, que foi dedicado por Villa-Lobos a ela, e podemos retornar ao sumário clicando nesse ícone, e aqui estamos. Podemos ir para Eliezer de Carvalho, retornar, ir para Souza Lima, percorrer Souza Lima. Aqui nós temos a abertura da entrevista com um concerto dele próprio, escrito por ele, Souza Lima, e depois
outras obras manuscritas, mas encerramos o trabalho com uma obra dedicada a ele por Heitor Villa-Lobos, que se encontra aqui numa forma editada, que é a Caixinha de Música, feita para Sousa Lima brincar. Não é? Então, esse livro reúne esses depoimentos, essas entrevistas, que têm o valor, digamos, de buscar contextualizar, por um lado, essa imagem que se fez, que se construiu de Villa-Lobos ao longo de décadas e que possibilitam que conheçamos cada uma das suas facetas, um pouco do Villa-Lobos educador, do Villa-Lobos regente, do Villa-Lobos compositor, evidentemente, do Villa-Lobos empreendedor, não é? E com isso a ideia é que essas informações de caráter talvez mais pessoal, mais subjetivo, com base nessas fontes primárias, possa contribuir para um melhor ou mais amplo conhecimento deste grande compositor que foi e ainda é Heitor Villa-Lobos para todos nós. Ao final, nós temos uma cronologia cuja ideia, ao ser concebida, é possibilitar contextualizar um pouco melhor as informações que foram tratadas ao longo das diferentes entrevistas. Informações relativas à estreia de obras, à composição de obras, à interpretação em diferentes locais ou momentos particulares da trajetória de Heitor Villa-Lobos. E nessa cronologia, então, temos do lado esquerdo os fatos diretamente relacionados a Heitor Villa-Lobos e do lado direito as datas indicando os eventos significativos nesse momento para que a gente possa, de alguma maneira, compreender o sentido de algumas dessas realizações de Heitor Villa-Lobos. E, ao final, naturalmente, temos uma bibliografia geral informando tanto sobre os compositores, intérpretes, estudiosos que foram entrevistados, quanto, e sobretudo, Heitor Villa-Lobos. Eu espero que vocês apreciem, espero que esse trabalho possa ser útil a professores, professoras, musicólogos, musicólogas, estudantes de música e amadores, sobretudo amadores e amadoras da música, de maneira que essas informações, não tendo um caráter acadêmico de pesquisa rigorosa, possam ser mais palatáveis e, quem sabe, suscitar um aprofundamento no conhecimento da grande figura que foi Villa-Lobos, mas também todos aqueles que foram entrevistados e que constroem, por assim dizer, isso que chamamos de cultura musical brasileira. Obrigado.